Bem, boa noite a todos, todas e todas que estão chegando por aí. Então, estamos começando aqui a última live do projeto Lives no Mar das Artes, diretamente aqui do Mar Virtual de Caraguatatuba. Obrigado, Gilvan, pelos parabéns. Hoje é a última desse projeto em que a gente faz algumas lives conversando sobre a arte de interpretar a partir da trajetória de artistas convidados, né? Faz parte da oficina de teatro aqui do projeto das oficinas culturais da Fundac, aqui de Caraguatatuba. Olá, André, seja bem-vindo. E hoje, para encerrar, eu vou receber esse amigo querido, artista multitalentoso, que eu tenho a alegria, o prazer e a honra de chamar de parceiro de arte e de amigo, Antônio Ranieri. Eu vou fazer aqui uma apresentação protocolar dele e já vou chamar ele aqui para a gente começar a conversar. Antônio Ranieri, ele nasceu em Itaquera, na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, e foi na periferia da cidade que ele começou a fazer teatro há 23 anos. Sim. Ele é bacharel em artes cênicas pela USJT e licenciado em arte e educação pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Bom, inquieto e incansável, e isso eu posso confirmar para vocês, ele se aventurou e aprofundou em diversas funções ao decorrer da sua carreira, participando de quase uma centena de espetáculos, não é exagero. Viajando por todo o país e recebendo diversos prêmios, tanto como produtor, quanto diretor e dramaturgo. Além de escritor, é dramaturgo, roteirista, educador, diretor, ator e produtor cultural. Há 10 anos ele fundou a Minha Companhia de Teatro e Pesquisa, onde é responsável pela direção e dramaturgia de diversos espetáculos, entre eles Leão Coragem, O Muro Além do Medo, que eu tive o prazer e a honra de participar como ator, Estilhaços, Plus Size Love, Vidros Arriados, Caio, Quando o Amor Não Vem, um solo lindo que vocês precisam assistir, e Barulhos dos Carros na Rua Molhada, esse ainda inédito pelo que me consta. Ele é o roteirista do projeto Curtas Reciprocidades, com mais de 70 curtas produzidos que vocês podem conferir na página do Ranieri. Nos últimos anos, ele tem se dedicado à dramaturgia e roteiros com temática LGBTQIA+. Por isso, da minha camiseta homenagem a ele hoje. Tornou-se um ativista cultural sobre esse tema, abrindo novos espaços e diálogos sociais extremamente urgente e fundamentalmente vital para a comunidade, que ainda hoje é hostilizada, sim, massacrada, marginalizada, sim, no país que mais mata LGBTQIA+, no mundo, no caso, infelizmente, o nosso. Venha pra cá, senhor Ranieri, vamos começar esse papo. Quem estiver por aí, que quiser fazer perguntas, é só ir mandando aqui que a gente vai respondendo. E para convidar as pessoas, vamos usar a setinha. Aê! Olá! Até improvisei aqui uma bandeira. Tá me ouvindo bem? Ah, maravilhoso! Arrasou! Sim, deu uma travadinha, mas agora já está normal. Ah, que bom. Obrigado. Agora tá bem. Olha, sua homenagem, ó, pus a camisa. Eu tava ouvindo você falar, falei que eu preciso pegar a bandeira. Vou colocar aqui atrás. Arrasou. Ai, amor, seja muito bem-vindo. Que alegria, que honra ter você aqui. Ainda mais Obrigado. nessa última, para fechar esse ano que foi tão desafiador, né? Então, estou muito feliz, seja muito bem-vindo aqui nessa live. Eu que agradeço, estou super feliz, eu acompanhei. Claro, eu estava lá dentro falando, poxa, ele não vai me chamar, que absurdo, que absurdo. Fiquei anotando os nomes, falei assim, como assim? Leonino, né? Leonino é uma desgraça. Mas estou super feliz por encerrar o ano contigo, nesse projeto super bacana, com tanta gente que passou aqui que eu acompanhei. E
me senti no Bial aqui com essa apresentação. Falei, gente, quem é essa pessoa? A gente Confesso que eu não... tenta, né? A gente se dedica, sabe? Agora é isso. Tá Mas olha, eu maravilhoso. fiz justamente uma apresentação protocolar, mas eu queria que agora você contasse pra gente, né, a respeito da sua trajetória artística que já vem de bastante tempo e tem, eu sei que uma ramificação imensa em diversas áreas, enfim. Mas eu queria que você começasse dizendo quando que começou essa história sua com o teatro, com o ser ator, foi o que começou primeiro? Como que foi isso? A gente vai até amanhã, né? Então não tem problema. A gente não tem Claro, a ideia prazo. é essa. Olha, eu sempre... Eu comecei a fazer teatro por causa da minha irmã. Acho que ela nunca ouvi falar, nunca falei isso para ela. Porque ela fazia teatro na escola e ela era super CDF e eu era péssimo em gramática. Então eu comecei a paquerar a professora, eu vou falar assim, olha, se eu fizesse umas peças, ela, que legal, a sua irmã também faz teatro. Eu falei, é. Aí eu peguei lá, lembro dela fazendo escolinha do professor Raimundo, aí eu peguei o mesmo texto que ela usou, levei para a escola, fiz igual, a professora olhava pra minha cara e falava, meu, mas é muito cara de pau. E aí eu me formei em contabilidade e sou formado, trabalhei 5 anos na área. E aí com 17 para 18 anos, eu passando na frente de uma oficina cultural em Itaquera, eu entrei e falei, poxa, tem curso de teatro? Tem. E aí comecei lá com o nível de Eggs, o seu Nível conterrâneo. maravilhoso. Sim, com E quem eu fiz aula assim que eu cheguei em São Paulo também. olha lá, o Um nível beijo pro Nível, se ele assistir aqui. é um patrimônio histórico. E aí eu comecei a fazer teatro com ele isso em Sim. 97. E aí de lá para cá, tentei fugir algumas vezes, fiquei durante muitos anos trabalhando com outras coisas, achando que não ia dar conta. É, e acabei de ver a Lu Cândido diretamente do outro lado do planeta, apareceu aí, o Rodolfo, amigos, parceiros, Olá, obrigado. sejam bem-vindos. Quem tá por aí E, que quiser mandando perguntas e tudo, fiquem à vontade. e aí enfim, e aí eu comecei a fuçar no teatro. Desde então, aí, desde 97. Aí a minha ideia era aprender o máximo que eu pudesse aprender, conhecer o máximo que eu pudesse conhecer. Aí fui fazer uma faculdade, fui fazer licenciatura, fui fazer especialização em arte e educação, para poder fuçar. Eu acho que eu sou um arteiro. Eu tenho esse currículo Uhum. gigante que você falou aí, porque eu gosto de entender todos os cantos do ofício, assim, para poder saber como habitar dentro dele, como me relacionar, como me perder também. Todo dia que eu acho que eu sei alguma coisa, eu sei. Uhum. No dia seguinte eu acordo, sei que não sei nada, então fica essa loucura toda. É isso. Esse é meu caminho, Ah, mas meio torto. perder-se também é caminho, não é o que Clarice Lispector nos diz? Olha, a gente está muito internacional, ela está acompanhando a gente de Londres. Thank you! Maravilhosa. Thank you, Lu. Thank you. Thank you, Lu. Aprender inglês em breve. Comecei, fiz minha primeira aula ontem. Já sei falar meu nome, Crislane. Arrasou! Muito bom. Bom, mas me diz como que foi, qual que foi a primeira peça? Você começou mesmo como ator, né? A pretensão primeira era essa. Sim, eu comecei como ator. Aí eu tenho duas peças que eu comecei ao mesmo tempo. Para estreia, as duas basicamente Tem... na mesma semana, porque eu já era muito workaholic desde o começo. Assim. Então eu digo que tem o lado A e o lado B. Então o lado A eu fiz o Despertar da Primavera, o clássico do Frank Wedekind, fiz o Moritz contra o nível, porque ele não queria que eu fizesse de jeito nenhum, eu tinha a língua presa, mais do que eu já tenho hoje. E aí ele não queria de jeito nenhum. Mas fiz o Moritz, fiz o Despertar da Primavera, e o lado B, que eu fazia um outro curso, e eu fiz Greasy nos Dentes da Brilhantina. Gente! Como ator, amigo, cantando e dançando, penso o quê? Chupa musical. É... Meus amigos Olha, do eu tô te falando que musical. tá direto
Tá direto do Principado de Diadema. A gente tá muito internacional mesmo hoje. Cara, é muito, muito aqui, ó. Tem galera de Osasco, Alcatela aí. É, filhão, a gente tá aqui. É Santos, é Caraguá, é tudo, filho. Ah, gente, é uma loucura essa live. E é isso, eu comecei a fazer, mas a primeira vez que eu subi no palco mesmo, senti o palco, foi com o clássico. Foi o Romeu e Julieta, fazendo o Romeu. Sim, eu já tive 16 anos. Viu que E, diferente? e aí, eu lembro como agora tá vindo as imagens, assim, foi legal, foi legal. Eu falo muito, E como é viu? que. Pode me cortando. Não, por favor, por favor. Quem quiser mandar perguntas, pode ir mandando. A gente vai seguindo o papo aqui. Aí Olha a depois dessa Juliana experiência, quando é Costa. que. Só um minuto, a Juliana Costa tá Olha, lá. Minha amiga que começou comigo, ó, no Breeze, nos Tempos da Brilhantina. É sócio essa aí. Prova essa que é conhece verdade. essas histórias. E depois dessa experiência toda, quando é que você foi trabalhando como ator e quando é que a dramaturgia entra nessa história? Quando que a produção entra nessa história, a direção? Porque Eu acho você que é uma foi se coisa. multifacetando, né? Eu sempre quis ter uma companhia de teatro. A gente já conversou bastante sobre esse tema. Sempre Uhum. foi um sonho meu ter uma companhia onde eu pudesse me dedicar. Então, desde o começo, eu fui lá e eu comecei a criar companhias. Daí eu criava uma, criava outra, criava um negócio. E as pessoas, né, aquela coisa do começo, e a grande maioria que estava ali não ia seguir a carreira, né? Eu nem sei como eu consegui seguir, assim. Eu tinha todos os motivos para não seguir, né? Sociais, econômicos, estruturais, familiares. Teatro ainda é uma arte da elite, né? A cultura é uma arte, principalmente no Brasil, elitizada. E aí eu comecei a dirigir, a escrever por essa necessidade de vamos lá, vamos montar, vamos fazer. Então o que você faz? Eu fazia tudo. Mas eu acho que eu comecei a escrever, ó, vou voltar um pouco para trás na escola, porque depois que eu roubei lá o texto da minha irmã, que era uma cópia do programa da escolinha, eu adaptei Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Olha, Se eu parar para analisar, eu fui o professor Raimundo, eu fui o Brás Cubas, que é um texto que eu amo, eu tenho uma puta vontade de fazer, já tive umas 50 ideias. Então eu acho que foi ali que o primeiro experimento com a dramaturgia foi ali, mas eu já sempre gostei de escrever poesia, adoro poesia, faz tempo que eu não escrevo. Mas aí no campo profissional mesmo, aos poucos vieram as necessidades. E aí eu me dei conta que falei, eu quero escrever por uma necessidade, porque eu sou apaixonado pelos americanos, por Tennessee, por Arthur Miller, essa galera toda. E eu falei, quero fazer os americanos. Ah, não pode, você não tem dinheiro para comprar os direitos. Eu falei, ferrou. Eu vou escrever meu texto. Começou aí. E aí, aos poucos, eu fui me apaixonando, brigando, mas que eu assumo mesmo que eu sou dramaturgo. Nossa, passou um avião aqui que eu pensei que ele estivesse dentro de casa. Fiquei até com medo ele fosse agora. pousar aí, né? Falei, gente, tá com a Nossa, edição. eu fiquei com medo. E aí, eu me assumo dramaturgo há muito pouco tempo. Porque, por Uhum. cobrança mesmo, assim. Mas aí aí eu fui fuçando, fui escrevendo, e é isso, de dramaturgia mesmo, acho que eu tô no meu oitavo ou nono texto, sou novinho ainda. De Olha, dramaturgia, arrasou. de peça, né? Agora de contos e crônicas eu tô Aham. indo para quase 500 já. Que maravilha. Então, na verdade, a escrita, o encontro com a escrita, ele é um anterior ao encontro com a dramaturgia. Na verdade, essa tua relação com a escrita é que te possibilitou também entrar com mais facilidade nessa necessidade de escrever para teatro. Foi isso? Aí assim, um lado que eu tô falando coisa que eu nunca falei na vida, assim, só para terapeuta, e olha lá. Olha. Eu fui um menino que fui criado tipo o quarto de Jack, sabe? Você assistiu esse filme? Eu fui criado dentro de um Uhum. quarto, por relações familiares. O meu melhor lugar da casa era o meu quarto. Era onde eu me sentia bem, onde eu me sentia seguro,
lá tinha as minhas coisas, o meu universo, eu fantasiava puxando lençol e toalha, e criando personagens. Então, nesse lugar, eu comecei a escrever por uma necessidade minha de falar. Eu queria falar o que eu estava sentindo. Eu queria colocar para fora as minhas paixõezinhas da adolescência. Vou falar o nome da galera agora, anota aí. E aí, e aí, não Aí tem só tem uma botão. hora de live, Rani, não vai dar tempo. Ah. E aí eu comecei a escrever por uma necessidade de falar. E aí depois eu fui introduzindo isso no trabalho, novamente querendo falar e fazer. E aí depois comecei a contar as minhas histórias e hoje a minha relação com a dramaturgia caminha por um outro lugar. A minha relação com a escrita eu tenho seguido por um outro viés, entendeu? Mas está presente na minha trajetória, assim, a escrita não sai. Mas você está nesse outro viés, mas você continua no exercício de literatura, crônicas, contos e dramaturgia, né? Sim, Você ainda dá eu vazão para os dois. dou assim. Eu confesso para você que eu gosto muito mais de contos, muito mais de romances do que dramaturgia. Eu acho que a dramaturgia, para mim, ela ganha sua potência real em cena. Então, e como leitor, eu não sou muito fã de ler dramaturgia. É muito blocado, Uhum. não me agrada a fluência, o estilo não é um estilo que me agrada ler. Tanto que os meus textos, sempre que um diretor pega para fazer, ou algum amigo pega para ler, fala, você devia escrever para cinema. Porque Uhum. você vai para um lugar, que na verdade eu vou para um lugar mais imagético, e menos da ação. E a dramaturgia é ação. Então, Uhum. mas é o lugar que eu habito, e também eu tenho pesquisado, falando, tem que ser isso mesmo. Eu tenho aos poucos tentando me descobrindo, e aí eu acho que a idade vai permitindo a gente de parar de ouvir o resto, cara. E seguir a sua intuição, e seguir a sua verdade. Isso para mim é muito difícil, porque eu me preocupo muito ainda com a opinião dos outros. Mas eu tenho quebrado mais isso, assim, aos poucos. Então, para mim, hoje a dramaturgia, eu estou indo muito para um caminho que eu relutei, que a gente, inclusive no Leão Coragem, Uhum. eu falava, ai, não, que era a questão da autobiografia, né? Hoje eu já estou no outro lugar, não. Eu estou no lugar justamente oposto, é verticalizando a autobiografia. E porque hoje eu acredito que a dramaturgia, para mim, ela não a dramaturgia em si, mas a escrita, para mim, ela é curativa. Uhum. Então eu tenho praticado isso, a escrever como forma de cura. Primeiro para mim, e a partir desse meu contato com a escrita, pessoal, intrínseco, visceral, jogar para o outro, jogar para fora. E aí saber como dialogar com o outro para que não fique só uma grande viagem de uma história que eu tive na Aham. cabeça. Nem sei, mas isso aí tem eu entender, né? Tô ficando muito louco. Super! Eu estava aqui pensando uma coisa. Você citou, né, os americanos que você lia bastante, que são meio que tua referência ou foram em algum momento. Aí eu estava pensando justamente no momento que você está hoje, assim, quem que eram essas referências lá atrás que você lembra que refletiram de alguma forma na tua forma de escrita e quem que você hoje tem alguém hoje ainda que faz parte desse arcabouço, digamos assim, que te estimula, que você lê e que você fala, aqui tem umas coisas que também quero ir Tem, por aqui. Quem tem. seriam? Eu vou só interagir com a galera aqui, ó. O Mário tá mandando um oi, beijo. Mário, tô com saudade. Você ficou de Ah, combinar Mário! para a gente beber. Não combinou. E o Totti, Olha! Chamada pá, ao vivo na live. e o Totti perguntou sobre o lançamento, quando vai chegar a segunda edição do livro. Chegou! Ah! Chegou a Chegou a segunda segunda? edição. Arrasou! Chegou. Então eu já vou divulgar. Não tive tempo de divulgar esse ano. Eu não sei o que aconteceu, mas ele não acaba. Ele não É uma coisa acaba. impressionante. É uma loucura. Mas olha, Impressionante. falando das referências, para mim, eu comecei com Machado, né? Para mim, ele é, enfim, pode falar palavrão, né?
fundamental para quem está querendo escrever, para quem é brasileiro, eu acho que tem que ler Machado. E aí, na sequência do Machado, eu comecei a conhecer a poesia, e aí eu me apaixonei por Fernando Pessoa, né? Eu sou Fernando Pessoa forever. E aí depois veio Cecília, veio Clarice, vieram tantos outros, assim, eu passei pela geração Beat, que eu gosto muito, Kerouac, Bukowski, adoraria fazer alguma coisa do Bukowski. E eu gosto de romance. Então, eu passei por vários, desde os contemporâneos aos clássicos. Enfim, fiz faculdade, né? Fiz escola de teatro. Então, durante 5 anos, quase 6 anos emendando escola de teatro e faculdade, eu fui ler toda aquela teatrologia que a gente é obrigado a ler, graças a Deus, né? E que me deu desde a tragédia grega até o Mário Bortolotto, né? Até Plínio Marcos, até a galera aqui nacional, enfim. Então que é o que nos dá régua e compasso, né? Exato. Mas se você perguntar para mim o que não falta na sua prateleira que está ali, quais os livros que você quer, para mim basicamente Machado de Assis, Fernando Pessoa, são os caras que eu gosto de ler, de revisitar. Mas tem muitos outros, assim. E eu queria ler muito o mais. Caio Fernando Abreu também, né? Então, também é uma referência forte, né? Tem sido ultimamente ou não? O Caio é minha última paixão e já tem mais de 10 anos na literatura. Ele chegou, sei lá, de forma desprevenida, porque eu roubei o livro de uma amiga, falei, tô levando, depois eu trago. Foi o Morangos Olha a Elza! Eu devolvi. Eu tenho um toque, eu tenho um problema que eu tenho um toque com coisas alheias. Então, falando nisso, aí eu tenho que te devolver a Viola Spolin, tá aqui na minha casa. Ah, olha, eu já tinha dado por perdida já. Eu sei, eu fico olhando aqui, eu falo, isso aqui não é meu, eu tenho um toque. Então, o Caio, ele chegou muito recentemente, mas ele já ocupa, obviamente, tá lá, Machado, Fernando Pessoa e Caio Fernando Abreu. O Machado, ele me ensina a falar na escrita. Vamos pensar assim. O Fernando Pessoa, eu me reconheço em como pessoa, em como ser humano, em como existencialista e etc e tal. E o Caio, hoje me reconheço como homem. O homem que eu me tornei. Então, cada um me espelha um pedaço da minha história. Cara, eu tô falando muito bonito. Cada um espelha... mesmo, ainda bem que tá gravado, ainda bem que vai ficar gravado. Mas cada um espelha um pedaço da minha vida. Então, por isso que o Caio é minha última paixão. Porque ele chega para... Eu sou um cara que bebo muito na década de 80, né? E ele fez grande história da vida dele na década de 80. Então, ele trabalha dilemas nos seus contos, nas suas histórias, nas suas peças de teatro, e dialoga com um homem que eu me tornei. E que eu quero continuar sendo. Então, por isso, eu não tem como não faltar. Tá aí, a galerinha. Maravilhoso. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre em que momento começa e como que está essa tua relação com o Rani produtor, porque você é um dos grandes produtores de São Paulo, que é uma das grandes produtoras de arte e cultura no nosso país, né? Então eu queria saber em que momento você entra efetivamente nesse universo da produção e como que está o teu momento nesse lugar de produtor. Olha, grande é por tua conta e risco. Olha a Paty, ó, tá vendo? A Paty, beijo, Paty. A Paty também começou comigo lá em 97, com o Nível, minha amiga. Olha! 1000 anos. Nego, a produção para mim, ela entrou por uma necessidade. Eu trabalhava eu estava transitando naquela coisa, vou viver só de teatro, e aí eu pedi as contas um pouco antes de ter aquele grande problema na Bolsa de 2008,
Eu era contato publicitário, vendia classificados no Jornal Estado de São Paulo. E eu não aguentava mais essa vida, o dia inteiro trabalhando como contato publicitário e à noite vivendo de teatro. Então, eu já chegou um momento que eu não aguentava mais. Aí eu pedi as contas, falei, vou viver só teatro. E aí teve a queda, o problema na bolsa, a crise financeira em 2008. E aí tudo que eu tinha engatilhado, trabalho, certo? Até contrato eu tinha com uma empresa aí de tênis, que eu ia viajar ao Brasil, fazendo teatro. O negócio caiu tudo por terra, por causa da crise. Então eu caí no teatro empresa, corporativo, trabalhei muito com teatro empresa durante quase 2 anos. Voltei para o mercado de teatro, mercado publicitário, fiquei 6 meses na editora Abril, falei, não, não é para mim. Comecei a fazer educação, comecei a dar aula, aí comecei a dar aula, que é uma coisa que eu adoro. E aí fui mandado embora, assim, 2 dias antes de voltar da aula, me falaram, você foi mandado embora. Obrigado, tchau. Aí eu falei, meu Deus, assim, 2 dias antes mesmo. Assim. Aí eu lembro de ter colocado, de ter entrado na igreja, olhado passando, uma igreja que tinha ali na Pompeia, eu morava, e eu nem católico sou. Falei, porra, tá me fudendo, né? Que merda. Ai, desculpa, não posso falar palavrão. E aí, não falei. Coloca um pra brigar com a santa na igreja, quer dizer, briguei. Bem leonino mesmo. Aí, eu lembro, eu ria, achando absurdo. Falei, é isso. Aí eu coloquei no antigo MSN e falei, eu tô desempregado. E me indicaram para um trabalho que era para ocupar o cargo que era da Morena, que é uma amiga minha, que você conhece. E maravilhosa. Liguei para ela e falei, beijo, Morena. Me liga. Eu liguei para ela e falei, eu vou fazer produção, vou ser produtor. Ela, você tá louco? Você não é nada produtor. O que você tá louco? Conclusão, isso já faz quase 15 anos, amigo. Então, eu comecei a viver por uma necessidade. Eu caí de galhado no navio ali e de uma produção milionária, com leis de incentivo, com um monte de artista famoso. E eu era um menino vindo de Itaquera, assim, sabe, assim, onde eu tô? De repente eu tava fazendo turnê no Rio de Janeiro, e eu fui nos restaurantes badalados, falei, naquele começo, eu não entendia muito bem o que era tudo aquilo. E aí, obviamente, aquilo me encantou nos primeiros 6 meses, e depois eu falei, não é isso. E aí eu comecei a entender que era o meu lugar, mas eu briguei. Durante muitos anos eu briguei com esse lugar. De aceitar que era isso que a vida estava me trazendo, que era isso que eu era competente. Eu trabalho com a produção 99% do meu tempo. A escrita é 1%. Agora nem tanto, agora eu já estou falando que são 5%. Profissionalmente falando, porque não me resta muito tempo. E aí, na pandemia, eu descobri, dessa lista toda que você disse aí, de me apresentando, que eu já fiz muita coisa. Hoje eu estou começando a me apresentar apenas com 2 nomes. Assim, eu sou produtor de cultura e dramaturgo. Porque são as coisas que eu gosto de fazer, sei fazer e ganho dinheiro. Então para mim, e aí foi isso. Assim, e aí eu comecei a produzir minhas coisas, produzir coisas dos amigos. E aí eu fui chamado para uma produção aqui, outra lá, fui administrar um teatro, fiquei 5 anos dentro do teatro. E aí eu larguei tudo de novo, porque eu sou meio desses, de repente me dá um... Hoje nem tanto, porque você vai ficando velho, a gente vai ficando cansado, né? E a gente fala, é conta, né? Tem que pagar o botijão de gás de R$ 130. Não, nem fale sobre isso. E mas é isso, e a coisa da direção? E a direção na tua história? Eu fui dirigido, tive a alegria de não só fazer um texto seu, como ser dirigido por você. E como que é a direção nessa tua trajetória e no teu querer? Como amigo, o Leão Coragem, só falando sobre o Leão, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, de direção, de criação. O elenco não me ajudava muito, mas o elenco dava trabalho, Mas, brincadeira. Eu acho que a gente teve uma união muito bacana de competências, desde a luz, o som, figurino, elenco, produção, enfim. Então, a direção surgiu porque eu queria fazer. É isso, eu acho que tanto a direção quanto a dramaturgia e como a produção, acho que os 3 lugares,
ela surge de uma necessidade de querer fazer parte, porque eu nunca fui de panelinha, nunca fui do grupo dos amiguinhos, sempre quis fazer parte, eu quero fazer panelinha tal, da panelinha Y, e sempre caminhei sozinho, assim, eu sou inquieto, assim, eu não nasci para esperar o telefone tocar. Então, portanto que, por isso que hoje eu sei que atuar para mim é uma paixão, mas virou um hobby. Eu atuo quanto eu posso, quanto eu quero gastar uma grana, ou quanto eu consigo uma grana, porque meu telefone não toca para fazer como ator. Nunca tocou. Apesar de amar atuar, adoro, me entrego, e piro. Então, mas a vida vai caminhando para outros lugares. Você começa de um momento de entender, ser um pouco de resiliente, tipo, entender o copo é meio cheio, né, do que a gente quer. Então a direção chegou a ter essa necessidade minha também, que é uma coisa que é mais do que falar de mim, falar sobre é isso, né? A gente fala da gente para poder falar com o outro, para falar para o mundo. Eu acredito muito no artista que joga, eu ia dar um exemplo muito hétero, normativo, e joga com as 12. Nem sei como fala. Tentei. Mas eu acredito muito no artista que entende sobre o ofício como um todo, não que ele precise fazer tudo. Eu fui lá e fiz um pouco de cada. Limpei o palco, fui camareira, fui contra-regra, fui técnico de palco, operei luz, operei som, morro de medo de eletricidade. No subi escada, é uma coisa que eu não faço, subir escada, e hoje uma coisa que eu não faço é carregar cenário, porque eu carrego cenário e fico mal da coluna. Então, é isso, assim, eu gosto muito de dirigir, mas eu acho que direção também eu acho que eu acho que eu estou num momento de vida de entender que quem abraça, na verdade eu sempre ouvi isso, mas eu não entendia. Quem abraça tudo, não abraça nada. Então você precisa escolher o que você quer abraçar. Eu adoraria abraçar a atuação, a direção, a dramaturgia, a produção, mas, cara, eu também quero ter minha vida pessoal. E eu descobri recentemente na pandemia que não é só teatro, né, amigo? Não é. Hoje eu amo fazer teatro. Mas hoje, quando começa um discurso mais fervoroso, político, da arte, da cultura, eu pergunto, né? Aí vai lá o artista tal, e aí você fala, vamos ver quem é o artista. Aí você entende a situação financeira do artista. Aí volta aquilo que eu falei da arte. Eu sou um elitista. E aí eu lembro, porque hoje eu sei e faço questão de lembrar. Eu sou de Itaquera, cara. Eu tenho uma vida, uma história pessoal que eu sou um louco por viver de teatro. Mas estou vivendo, graças a Deus, estou aí. Não é fácil, mas é isso. Não. Mas aproveitando que você falou essa coisa de Itaquera e tudo, eu queria saber mais assim, o que você identifica que essa tua origem periférica de Itaquera, né, de São Paulo, o que isso você acha que influencia na tua produção artística, como dramaturgo, como diretor, como ator? Nossa. Eu acho, amigo, sendo bem honesto para você, ainda nada. Vou ser bem honesto. Porque eu neguei durante muito tempo não a periferia, porque eu neguei as minhas origens, por problemas pessoais. E eu sempre fantasiei. Então, toda a minha pesquisa, toda a minha trajetória foi sobre fantasia. Nos últimos anos, quando eu começo a escrever sobre o mundo, o universo LGBTQIA+, eu tinha um medo de falar, vou falar sobre esse tema, vou me expor. Hoje eu estou com uma bandeira aqui.
Aí depois, eu vou fazer de novo outra peça sobre isso, aí vou me rotular. E hoje eu entendo, como eu estou nessa pesquisa da autoficção, da autobiografia, da escrita como cura, agora eu estou retomando para minhas raízes. Então, assim, eu percebo, e é muito louco você falar sobre isso, e eu nunca fiz esse link. Os meus textos que estão empacados, que são textos que eu há anos quero escrever, que eu já escrevi coisa pra caramba e jogo fora, são textos que falam sobre a minha origem. Que falam sobre minha família, falam sobre minha mãe, falam sobre a minha história, fala sobre Itaquera, como foi a minha vida, fala sobre esse lugar, a minha visão. Mas eu confesso que, socialmente, por exemplo, é um lugar que eu comecei a habitar recentemente, nos últimos 5 anos, quando eu começo a falar sobre o mundo LGBTQIA+. Então eu estou num momento andando para trás, eu tô começando a ir, sabe aquela coisa bem de filme americano que eu adoro, comédia romântica, que ele pega a mochila e volta para casa dos pais para poder rever a sua história, descobre o verdadeiro amor. Ai, eu tô nesse lugar. Então, meu próximo texto, eu tô com 2 textos terminando não, caminhando paralelamente. Mas um deles é atual, que fala sobre o eu de hoje, e o outro fala sobre o meu passado. Então, aí nesse texto, por exemplo, eu vou praticar uma coisa nova, que é realmente colocar os 2 pezinhos, as 2 mãozinhas na autobiografia e, através dela, criar um enredo, uma história. Não sei se eu respondi. Aproveitando o gancho. Eu adoro isso. Aproveitando. Você tá super no gancho aí, Hilton. Eu sou um anzol, a louca, né? Mas aproveitando esse gancho, que você vem, né, experimentando bastante produção, criação, trazendo essa temática LGBTQIA+, e como você mesmo colocou no texto que eu te apresentei no começo, né, em relação enfim, a sermos um país extremamente violento contra a comunidade LGBTQIA+. Eu queria que você me dissesse como que você vê a importância de se trazer essa temática, né, nos espetáculos, na arte. Como que você vê isso e se é por conta dessa importância que você tem mergulhado? Necessário e urgente. Ainda mais no país que a gente vive, que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, como você mesmo disse na minha biografia no começo. Eu começo escrevendo por uma necessidade, porque eu achava que eu não aguentava mais ver os textos LGBT retratando coisas que não me espelhavam, eu não era representado nesses textos. Textos que têm homens bonitos e gostosos não condiz com o meu perfil. Assim, lindo, gostoso, plus size, tudo bem, a gente pode estar aí, eu poderia até habitar. Mas, lá ver, enfim, as pessoas peladas, falei, cara, eu fui assistir um, assisti outro. Tinha um, que eu não vou citar o nome aqui, que era horroroso. E aí eu falei, eu quero falar de outra coisa. E por que eu quero falar? Eu quero falar de coisas que eu vivo no mundo LGBT. Aí eu escrevi o primeiro texto, que é inspirado numa história real. E aí eu, recentemente, mas aí falando durante a pandemia, foi quando eu tive a ideia de fazer o projeto Reciprocidade segunda temporada, que foi um projeto dedicado 100% ao mundo LGBTQIA+, onde eu convido 24 artistas, você foi um deles, eu fiquei super feliz, e peguei histórias reais, não minhas, de jornais, de revistas, etc. E ficcionei. Criei uma ficção muito curta, porque também eram textos curtos, sobre essas histórias. Então, porque eu queria, quando falar com as pessoas, eu queria alertar. Para mim era tipo um pá. Era tipo, isso aqui, tá vendo? Mata, morre, se ferra, passa por isso mesmo, olha que a gente se sujeita. E aí, quando eu comecei a mergulhar nisso, no processo da escrita, da pesquisa, que histórias, eu fui pesquisar muita história, ler,
eu fui ficando mal, mal, mal. E eu tava pós-Covid, durante e pós-Covid que eu peguei. E aí eu comecei foi quando eu falei, cara, aí eu falei, é isso mesmo que eu tenho que falar. Então, assim, eu acho completamente necessário, porque tem milhões de pessoas que se sentem representadas. Eu ouvi relatos maravilhosos durante esse projeto, né? E aí a gente, a gente vê uma Pablo Vittar, a gente vê uma Glória Groover, a gente vê, porra, tantos militantes na área, na parte da política, a Érica Malunguinho, na música, enfim. É Uhum. necessário, porque, assim, eu acho, tem uma coisa que eu acredito muito, que eu tento brigar com isso, que é, eu acho que o brasileiro não gosta de história. E por isso ele não tem uma boa memória. Porque ele não gosta de história. E falar sobre a nossa história é fundamental para a gente se reconhecer. E não estou falando da minha história pessoal, estou falando da nossa história de vida, da nossa história, no caso, por exemplo, da comunidade, de onde a gente veio, para onde a gente está indo. Aí tem os Devassos do Paraíso, que é maravilhoso, que é um livro excelente para se ler, e tantos Uhum. outros. Então, a gente precisa ter um. Pô, a gente precisa se olhar e falar, porra, eu não estou sozinho. Vieram antes de mim, ó, mostraram, né? Então, eu acho fundamental. Fundamental para poder se reconhecer, fundamental para você poder ter como alerta para essa galera nova que sofre como a gente sofreu de uma outra forma. Hoje eles né, pô, imagina, menino de 12 anos, semana passada, se suicidou nos Estados Unidos porque fizeram bullying com ele na escola, porque chamaram ele de menininha, e sei lá quais ofensas. Então você fala, porra, sabe, eu corri de skinhead, Ailton. Eu corri muito de Uhum. skinhead. E assim, eu poderia. Um dos meus contos é um cara que não consegue chegar, fugir dos skinheads e morre. Então, assim, eu lembro que minha mãe falava, ela falou assim, quando você sair da balada, você só. E ela não falava assim, minha mãe não assumia que eu ia pra balada gay, ela nem sabia. E aí, ela só falava assim, olha, eu lembro uma vez ela falou isso pra mim. Você só sai de lá quando o dia amanhecer. Quem queria? Todo mundo queria ouvir isso da mãe, né? Só sai quando o dia amanhecer. Mas ela era muito inteligente, porque eu morava, Itaquera ali era muito próximo de uma favela, tinha muito assalto, muita gente morta, caramba, quatro. E o medo dela é eu vim na madrugada e eu já te via possivelmente ter os meus trejeitos, mostrar, né, que, Uhum. que, que eu poderia ser perseguido, e ela, muito sábia, falou assim: só volta quando o dia amanhecer. Então, isso para mim fez com que eu escapasse muito de skinhead, porque eu vi o dia nascer. E os skinheads, eles não. No final da década de 90, aí, eles atacavam mais na madrugada, né, na calada da noite, na escuridão. Claro. Mais na covardia, né? Como é Oh, o sempre, caráter dessa gente, né? sempre. Mas mandar um beijo, Elaine, que tá aí, Elaine maravilhosa. Boa noite, Jay. Jay, minha E aluna da oficina. E eu vou até aproveitando outro gancho, Rani, que você está adorando os ganchos. Sabe que comprei vários o ganchos texto. hoje para colocar uma rede. Acho que é isso, estou captando essa energia dos ganchos da rede. O teu texto, um trecho, né, do Leão Coragem, eu apresentei para os meus alunos da turma que eu. Foi a primeira turma que eu tive contato aqui em Caraguá, em 2017, que era uma turma de formandos para ator do Senac, era uma parceria com a Fundac, que é a instituição pela qual a gente está fazendo aqui essa live, né? E eles ficaram encantadíssimos com o seu texto. Então, queria te dizer isso aqui ao vivo, aproveitando, que fez muito sucesso mesmo, eles amaram, falam dele até hoje. Eu, inclusive, fiz uma leitura numa live de uma das minhas alunas, que hoje eu tenho a alegria de ser minha parceira de trabalho nas oficinas culturais. Que Mas eu queria que legal. você falou que está terminando dois textos, né? Eu queria aproveitar, então, eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é o teu processo de escrita. Como que Hum. você costuma trabalhar esse processo?
Isso eu vou contar na minha oficina que eu vou dar em janeiro, aqueles loucos, né? Já conta Dá um sobre. teaser. Ai, amigo, o meu processo tá sempre em olhar. A primeira coisa é olhar para o que eu estou sentindo. Primeira coisa. Parte sempre de mim, assim, o que me toca. Aí eu começo a criar um grande painel mesmo de imagens, desde de imagens especificamente, né, de que reflete aquilo que eu quero. Eu gosto muito de trabalhar sobre a mímica corporal, as fotos como criação de movimento. Então eu crio esse grande painel de fotos e vou para a trilha sonora. E aí são os três lugares que eu habito quando eu começo a escrever um texto. Foco em mim, vou para a trilha sonora, vou para essa questão de imagens, e a partir disso eu começo a criar, pesquisar. Aí eu pesquiso coisas sobre temas. Eu lembro, é muito engraçado que hoje eu revisito textos que eu escrevia quando eu era mais novo, molecote, e eu falava, gente, como eu falei essa palavra? Que menor sentido. Então hoje eu me preocupo muito mais com as palavras, porque então o que elas querem dizer. Então eu começo aí. E aí, a partir daí, eu começo a rascunhar. Assim, eu não me preocupo, como eu disse, né? Eu não me preocupo mesmo em ter um texto clássico. Tal, né? Dificilmente um dia eu vou ganhar um prêmio de dramaturgia, porque um texto tem que ser assim, tem que ter tanta métrica. Eu estudei muito, porra. Leio bastante sobre dramaturgia. Mas para mim o mais importante o meu texto vai chegar no público, ele vai comunicar, a pessoa vai chegar no final e vai se emocionar com aquilo, ou ela não vai ser tocada. Porque para mim, eu lembro quando a gente está fazendo Leão Coragem, foi um amigo meu, desses super inteligentes que a gente tem, que falou assim, você escreve para o povo. Eu achei o máximo, eu falei, yes! Porque é É isso. isso. Eu não escrevo, adoraria ganhar vários prêmios e ficar rico e milionário, mas eu não escrevo para crítica, eu escrevo para a pessoa, para a pessoa que está além do crítico, né? Está atrás do crítico, para a pessoa, para o humano. Então eu quero que ele se identifique, que ele chore, que ele se emocione. Esse é meu prêmio, esse é meu presente. Uhum. Então, o meu processo de pesquisa vai aí, em começar a fuçar e dialogar como que eu chego nessa pessoa. E aí eu começo, pesquisa, escrevo, joga muita coisa fora. E aí uma coisa que eu comecei a fazer nos últimos 5 anos para cá, que era os benditos tratamentos, que normalmente a gente faz quando vai fazer cinema, né? Tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3. E isso tem sido um exercício, porque antes eu escrevia e falava, é isso mesmo, engulo. Aí tinha aquele trabalho meia boca. Preguiça. Preguiça, preguiça. E hoje eu tenho mais carinho, mais cuidado com o texto, para entender que, poxa, meu último texto, que foi um texto, enfim, um texto que vai ser lançado aí, ele teve 12 tratamentos. 12 Uau. tratamentos. E assim, se você pegar o primeiro, o quinto, você vai vendo assim, que são completamente histórias diferentes. E o que vai chegar para o público em breve já é um experimento. Não é nem o texto que a gente vai fazer o ano que vem. É um experimento. Então, Uhum. e é uma brincadeira também, é gostoso. Você se sente meio Deus, né? Contador de história, né? Você faz o que você Uhum. quiser. Mas para mim tem que tocar o outro, tem que emocionar, tem que ter um porquê, né? Eu não sou muito Marlete de Reis está aí também. Mandar um beijo para Marlete. Tatiana. Isso, amigo. Eu falo muito. É pouco tempo para muita coisa. Ah, maravilhoso. Ó, a gente, enfim, passa muito rápido, né? A gente já está no momento final aqui. Quem quiser mandar Mentira pergunta que com a agora é a Carol hora. Ruppner você ficou 7 horas. A Carol Ruppner, o seu também. Abre outra live. Foram 7 horas seguidas. Ó, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito para todos. Eu não queria deixar de fazer para você. Tô solteiro, Dentro tô de todas solteiro. as... Não era isso. Não, mas já fica a dica aí. Dentro dos personagens que você já interpretou, ou que você criou, no seu caso, né, como dramaturgo, qual deles melhor te interpretou?
tranquila, né? As pessoas fazem esse "Hã?" quando falam. Nossa. Eu posso escolher dois? Pode. O Ranieri, vou pegar o Ranieri do jovem e o Ranieri atual. Então, o que mais me interpretou foi o Morris do Despertar da Primavera. Que era um menino que não se encaixava, que não se entendia, que prefere tirar a própria... Ele tira a vida por uma grande angústia que ele tem, por sofrer e não ser compreendido, não ser entendido, não saber lidar com esse crescer, com esse virar homem, com esse florescer, esse despertar. Então, o primeiro foi aí. Mas também me representou muito, foi muito difícil sair dele, porque ele habitava lugares muito pesados, assim, muito, com energias muito baixas. E recentemente, e aí dos últimos anos todos, sem dúvida nenhuma, é o Pedro, é o nome do personagem. Que é do Caio Quando o Amor Não Veio, que é meu último texto, que é meu solo, que eu estreiei, fiz uma apresentação, e aí depois veio a pandemia, porque ele me representa nesse lugar do futuro, daquilo que eu falo, uma coisa que eu coloco no texto. Ele é tudo aquilo que eu não quero ser. Mas ele me espelha, ele me assombra, ele me norteia. Eu coloco ele, tipo assim, é nesse lugar que eu não quero chegar. E por isso me representa, e por isso me interpreta. Mas o meu novo texto, que aí está entre os dois que eu vou fazer, que é um outro solo, esse me representa hoje. Ele vai falar sobre o Ranieri de hoje. Então aí eu não sei como vai ser. Aí a gente deixa aí para o público assistir. Oba! E para a gente fechar, queria te fazer uma última pergunta. O que te inspira hoje em continuar criando? Ai, Ailton. Eu vou falar uma coisa que é muito mal utilizado, que é uma palavrinha muito simples, mas muito mal utilizada. O que me inspira a continuar criando é amor. Eu acho que é a grande mola do mundo. A coisa que eu mais quero é um dia ser muito amado, poder amar muito, obviamente sem tantas loucuras, mas eu acho que amor, eu acho que as pessoas precisam de afeto, as pessoas carecem de afeto. Você sabia que um abraço que dura mais de 20 segundos libera uma quantidade absurda de oxitocina? Tá vendo? Aprendi isso, que a oxitocina, por isso que é aquele, quando você dá um abraço na pessoa, você tem aquele conforto. Então, para mim, o que me inspira a continuar escrevendo é amor. Eu sou um fã de histórias com finais felizes, sou um fã de histórias que falem sobre um futuro melhor. Então, é isso que me inspira, é saber que pode ser melhor. Mesmo que a gente olhe para o lado, ou ligue a televisão, ou ligue o rádio, ou abra o jornal, e veja o mundo em ruínas. Eu acho que o amor, ele em mim, ele renova diariamente a esperança. Não é a esperança, não é a reciprocidade, é o amor. É o amor através dele que eu renovo em mim. Beleza, vamos lá, porque vai ser bonito, porque o final vai ser feliz, e vai ser que nem aquele filme americano, então, com chuva de arroz. Então, é isso. Mas desse amor também tem todos os lados políticos, sociais. Para quem me conhece os meus textos, não sabe que eu não falo de historinha para boi dormir. Assim, para boi dormir, ponto, é isso. Então, mas sempre procurando mostrar um caminho. É isso. O amor é a grande revolução do mundo. Para mim, tudo, como diria Beatles, tudo que você precisa é amor. E amor, eu queria então que você nos presenteasse com uma interpretação do texto que eu sei que você trouxe pra gente hoje, pra gente encerrar essa live.
E na sequência eu vou querer, óbvio, que você fale rapidamente do livro Identidade, que foi lançado, que o Totti já pediu para você reservar o dele aí. Fica a dica. Vai. Vamos lá. Pequeno Infinito. Acabamos de falar sobre isso. Por que finais felizes são sempre erroneamente classificados como novelas ou comédias românticas? Falta de fé? Talvez porque estejamos acostumados com a infelicidade e acreditamos que em nossas vidas devemos aceitar o que o destino venha nos proporcionar, ao invés de sermos incansáveis e resistirmos até realizarmos os nossos mais secretos sonhos. A mansão de Luiz e Mário não era uma mansão como nos filmes norte-americanos. Mas lá haviam três coisas que faziam dela a melhor casa. A casa com o maior índice de felicidade do mundo. Primeiro porque nos fundos havia um quintal enorme, todo gramado, que era o parque de diversão da família, composta pelo Luiz, por Mário, pelo Pedro, Brutus, e também a lavadora Griselda e o Jabuti Otávio. Segundo, porque a casa só era aberta aos amigos e familiares, que realmente faziam parte das suas vidas e os amavam, despidos de qualquer distinção ou preconceito. E, por fim, era fácil notar que o alicerce que refletia essa felicidade não era uma fórmula mágica ou um milagre, mas sim a maturidade e a sensibilidade de dois homens que aceitaram se amar. Ai, que lindo, Anne. Ó, a Isabel falou que ama você. A Bianca também falou que é sua Beijo, fã. Bel. Beijo, Bianca. Beijo. Que Ah, saudade. Bel, que cadê nosso final lindeza. de ano? Chama a Vanessa. Amigo, ó, falar sobre o Ah, livro, amor, ó. me Esse fala da três. identidade pra gente encerrar essa lindeza de live. Vamos lá, aqui, lá. O Ah, eu Identidade é amo um. essa capa, eu já te falei, né? A capa é do Fábio Soares. O livro Maravilhoso. Identidade, ele lancei, fui contemplado graças a Deus, pelo Aldir Blanc. Então me possibilitou lançar, doei 100 livros para cada um, foi super legal. E comecei a vender, comecei a vida de escritor aí, minha estreia como escritor. Então os outros 100 livros vendi muito rapidamente, aí agora eu pedi mais uma nova tiragem, que já chegou. Para comprar o livro é super fácil, tá lá na minha página, quem quiser, lá Ranieri Antônio, no Instagram. Eu passo as informações, eu vou fazer um novo post falando sobre o lançamento do livro. O valor é super barato, super acessível. É um livro que reúne 3 dramaturgias LGBTQIA+. O Vidros Arriados, que foi feito em 2018. Caio Quanto ao Amor Não Vem, que foi em 2020, que a gente volta em 22, numa amostra de teatro que eu fiquei sabendo que a gente vai fazer aqui com você. Ouvi falar também. E o Lucas, que se eu ler o vídeo, ele vai estar dentro. Né? Já fica aqui. E Os Barulhos dos Carros na Rua Molhada, que é um texto inédito que eu quero fazer. Quero muito que aconteça no que vem, com o nível atuando. Então, são 3 histórias que falam sobre o universo. O livro tem um subtítulo que fala sobre... É uma trilogia sobre o amor e a falta no universo LGBTQIA+. Tudo aquilo que nos assombra, que a gente sofre, que a gente passa no mundo LGBT, mas também tudo aquilo que a gente sonha, almeja, quer, merece e que a gente vai conquistar. Eu acho que é isso. Quem quiser o livro, tá super. Você tá com o seu livro aí que você já pegou. Sim! Inclusive, parabéns pelo livro, tá maravilhoso mesmo, super indico. Queria te agradecer imensamente, meu amor, meu amigo, por estar aqui nessa live, iluminando essa live, a última desse ano, desse projeto. Enfim, quero te agradecer muito, muito, muito. Quero agradecer a todo mundo que esteve por aqui, que está por aí. Muito obrigado pela companhia. Não vamos ter uma próxima esse ano ainda, então muito obrigado mesmo. E eu vou deixar com você, então, suas últimas palavras para a gente encerrar essa live.
vou terminar agradecendo. Primeiro, quero agradecer. Muito feliz por esse papo, acho super curto e super gostoso. Essas lives vieram em momentos de uma necessidade gigantesca de afeto. Novamente, é o que eu falo para você. E elas foram fundamentais. Assim, a última live que eu fiz, eu acho que foi em 2020. Então, esse ano eu já fui para a prática, assim, mesmo sem poder sair de casa, uma necessidade. Então, eu me sinto muito querido, muito abraçado com você. Você é meu amigo, meu irmão, meu parceiro, que eu quero levar para a vida, que a gente possa criar juntos, fantasiar juntos, ou pelo menos beber um bom vinho juntos e celebrar a vida, porque é isso que merece. E quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, assistam a live, vejam depois, quem puder, compre o livro, quem quiser. E eu quero terminar com uma frase, que é uma frase do Leminski, que é a minha frase de vida, que é: isto de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Paulo Leminski. Obrigado. Que lindo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, amigo. Um grande, imenso beijo. Que o amor seja essa revolução que a gente precisa. Um beijo a todos e todas e todes que estão por aí. E a gente se vê por aí. Muito obrigado. Beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Boas festas. Até a praia. Beijo, meu amigo. Até a praia, que seja logo. Vai ser, vai ser. Beijos, amor. Obrigado.